Boa tarde. O Mar fica brincando, né, que sempre que falta algum palestrante eu sou Severina. Mas na realidade, como a gente não acredita em acaso, né, a gente sabe das necessidades nossas de estar estudando e da necessidade de alguns temas serem abordados, e como a gente tem certeza de que a espiritualidade da casa coloca tudo no lugar certo, no tempo certo, na hora certa, né? E nos dá as oportunidades conforme a nossa necessidade também de melhora de evolução. E antes mesmo de Sérgio me avisar que pediu para fazer a palestra, ele que organiza, eu tinha pensado da necessidade, né, de socializar esse tema do estudo que a gente fez essa semana, na terça-feira à tarde, nos estudos de Joana de Ângeles, com todo mundo, né? Pela importância, pela necessidade, pela profundidade. A gente está estudando essa obra dela, que chama Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, e realmente é a luz da psicologia profunda, né? E é de uma fundamental importância esse tema que ela traz no capítulo 12, que chama julgamentos. E como que é difícil para nós, né, não julgarmos os outros, como que é difícil a gente não se colocar no lugar de quem é capaz, né, de dizer sobre o outro. Então ela começa citando uma passagem em Mateus, capítulo 7, versículo 5, que é uma passagem de Jesus falando: hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Normalmente a gente tende a olhar o argueiro no olho do nosso irmão antes de tirar a trave do nosso olho, se é que algum dia a gente tira a trave do nosso olho. Normalmente a gente fica no movimento só de julgamento do próximo. E é isso que ela vai estar analisando nesse capítulo, né? Ela fala assim: toda vez que o indivíduo descredenciado legalmente, né, procede a um julgamento caracterizado pela impiedade e pela precipitação, realiza de forma inconsciente a projeção da sombra que nele jaz, desforçando-se do conflito e da imperfeição que lhe são inerentes, submetido como se encontra a sua crueza escravizadora e a tentativa de libertar-se. Então, normalmente o processo de julgamento acontece quando, por impiedade, né, sem piedade do outro, e com muita precipitação, de forma inconsciente, a gente projeta no outro as sombras que nos constituem, as sombras que estão em nós, né, e que a gente vê no outro, que a gente olha para o outro, enxerga no outro as sombras que nos constituem. Aí ela fala: a delicada questão do julgamento é dos mais complexos desafios que enfrenta a psicologia profunda, em razão dos inúmeros fatos que se encontram subjacentes no ato, quase sempre perverso, de medir a conduta de outrem com recursos nem sempre próprios, de ética, justiça e dignidade. Então, normalmente, o que a gente faz, né, é medir a conduta do outro, sem ética, sem justiça, sem dignidade para tal. Hoje eu estou de avó também, né? Leva para a escolinha, né? Analisá-lo, né, é devassar o inconsciente daquele que se atribui o direito de penetrar na problemática de outro. Então, analisar o julgamento que a gente faz, né, é conseguir devassar o inconsciente do outro, e a gente não consegue fazer isso. E a pessoa ignora as várias causas difíceis que não são normalmente identificadas, e mantém um comportamento cada vez mais danoso, mais credor de correção e censura do que aquele no que quer condenar no outro. Então, normalmente quem julga tem um comportamento cada vez mais complicado do que naquele que vê no outro, né? A gente enxerga no outro, mas o que a gente tem em nós
ainda é mais complicado, mais duro, mais triste, mais sombrio do que o que a gente consegue enxergar no próximo. Então, mediante um mecanismo automático de liberação das cargas de culpa e medo, retidas no inconsciente, o julgador desculpa-se de desvelar as imperfeições morais que possui, facilmente identificando o mínimo criticável, reprochável no outro, porque por encontrar-se atribulado por gravames iguais, uns e outros muito mais perturbadores. Então, para se libertar, né, das nossas cargas de culpa, de medo, que estão retidas lá no nosso inconsciente, a gente acaba desvelando no outro, mostrando no outro as imperfeições morais que ele tem. Identifica no outro o que é criticável nele, mas a gente não consegue olhar para si e ver em nós as mesmas imperfeições que a gente está criticando no outro. A gente não consegue olhar para si, né, e realmente retirar a trave que existe no nosso olho. Ela diz que os estudiosos modernos, né, do Novo Testamento, examinando aquele texto de Mateus, sob a ótica da teologia, com os avanços da psicologia profunda, situam esse discurso de Jesus nos discursos de ira proferidos por ele, dentre os quais estão as lamentações a respeito de todos que desconsideravam a boa nova e foram chamados de ais, né? Ai de vós, escribas e fariseus, ai daqueles que fizeram isso. Quer dizer, são as críticas severas que o homem Jesus faz para todos aqueles que fogem da boa nova durante o seu da sua própria existência aqui na Terra, sem nenhum ressentimento, sem nenhum menosprezo por ninguém, sem nenhum ódio, sem nenhuma desconsideração, apenas para ressaltar, né, a sua masculinidade enética, a sua energia, né, e nos libertar, tentando despertar as nossas consciências adormecidas para nos libertar das sombras que nos constituíam. Ele chama, né, ao dever, ao conhecimento de nós mesmos, a reflexão em torno dos nossos limites, de forma que nós nos transformássemos, né, que transformássemos em terapia saudável tudo aquilo que ele nos ensina, a boa nova, auxiliando nos nossos comportamentos. Então, Jesus, todas as vezes que nos chama a atenção, nos adverte, ele está tentando fazer com que olhemos para nós, despertemos as nossas consciências adormecidas, né, buscando uma transformação através dessa terapia saudável. Não poucas vezes, Jesus foi convidado a enfrentar, né, esses tecelões da injúria, da desdita alheia, caracterizados pela sordidez da hipocrisia sem disfarce, na qual ocultavam sentimentos reais, sempre prontos para acusá-lo, desferindo golpes impiedosos contra todos aqueles que estivessem sob a injunção da observação perversa. Então, não poucas vezes, Jesus enfrentou essas situações. Muitos, na época, hábeis na arte de dissimular as deditas interiores, as suas imperfeições, especializados em desvelar nos outros as torpezas morais, que os infelicitavam e não tinham coragem de se enfrentar. E a gente se pergunta se até hoje, né? Da mesma forma que naquela época, muitos eram hábeis em dissimular os seus problemas interiores, desferindo nos outros os golpes, as calúnias, as injúrias, né? Ainda hoje a gente age assim. Desde aquela época, né, a gente age da mesma maneira. Ela fala, é sempre esse o mecanismo oculto que tipifica o acusador contumaz, o justiçador dos outros, o vigia dos deslizes das demais pessoas. Então, esse é um mecanismo, esse mecanismo de projeção das sombras, né, é facilmente observável naquele que condena o tempo todo os outros, que está sempre o certo, sempre com a razão, e sempre justiçando, né, sempre toma a justiça com as próprias mãos e diz do outro o que ele faz, do que ele faz de errado, dos erros que ele comete, né?
vigie os deslizes das demais pessoas. Uma outra obra mais da série psicológica mais antiga, eu não lembro qual, talvez o Elias se lembre, a Joana fala que a gente vive no departamento de fiscalização da vida alheia. E a gente brinca assim, olha o DEFISC, cuidado, né? Quando alguém começa a julgar muito, cuidado com o DEFISC, sai Você lembra qual obra, Elias? É uma das que a gente estudou lá para trás, né? Mas é exatamente isso, né? Ao invés de fazer parte da vida, do movimento da vida, auxiliar as pessoas nas suas dificuldades, a gente fica fiscalizando o outro ao invés de olhar para si. Jesus nos adverte, né, que sejamos severos conosco, ou seja, verdadeiros conosco. Severo no sentido de vero, de verdade, né? Indulgentes com o próximo. Então, sermos verdadeiros conosco, olharmos mais para dentro de nós. João nos diz assim, sentindo-se falidos interiormente por não poderem superar as atrações morbosas, doentias, né, da personalidade enferma, revestem-se de puritanismo e de falsa sabedoria, facultando-se direitos que se atribuem e tornando-se impiedosos perseguidores das criaturas sobre as quais projetam aquilo que detestam em si próprios. Todas as vezes que a gente tentar olhar no defeito do outro, olha primeiro se ele não nos constitui, porque normalmente nos constitui. São os famosos sepulcros caiados. Parecem brancos por fora, mas são podres por dentro. Ainda permanece essa conduta soez, né, vulgar, em todos os segmentos da sociedade. Todos, sem exceção. Nas famílias, nas escolas, no trabalho, nos grupos religiosos, nas ruas, né? Nos quais aqueles que se sentem incapazes de crescer por acomodação mental ou incapacidade moral tornam-se agudos vigias dos irmãos que os ultrapassam e não merecem perdão por estarem libertando-se da sombra que eles ainda nem sequer identificaram. Então, muitos ainda têm essa conduta, né, soez, que ela fala, essa conduta vulgar, de por não conseguir crescer, não conseguir se olhar, não conseguir se transformar, por acomodação mental ou incapacidade moral, ficam tentando apontar os outros o tempo todo. Detalhistas e hábeis na faculdade de confundir, esmeram-se na apresentação externa a que dão excessivo valor, porque se sentem inferiores e pecaminosos, julgando com aspereza e rancor todos quantos superem quaisquer valores éticos, morais, espirituais, culturais, de abnegação e beleza. Se sentem mal com a melhora do outro. Criticam a melhora do outro. Imagina que nós criticamos o próprio Jesus, né? Nós não conseguimos ver a perfeição de Jesus, tamanha a nossa podridão, tamanha a nossa sombra. Jesus jamais os temeu por conhecer-lhes os abismos inferiores, a insânia, a jactância, né, que é o orgulho, a arrogância. Justa, portanto, a sua ira, que se apresentava com um caráter de corajosa decisão, para não permitir a ingerência de tão perniciosos fiscais que se atribuíam o direito e o dever de perturbar o ministério que inauguraram. Então, a ira de Jesus em relação aos escribas, os fariseus, né? Ai de vós, né? Era uma ira justa, santa, né? Porque se colocavam no lugar de não permitir que eles atrapalhassem o desenvolvimento do seu ministério. Essa coragem que não silenciava em nome da falsa humildade, a que esconde covardia ou omissão, provocava-lhes, como ainda hoje ocorre, mais puro ódio, levando-os a acionarem armadilhas, cada vez mais sutis ou afrontosas, concomitantemente arrebanhando adeptos que permaneciam a soldo da sua desonra. Então, cada vez mais, eles buscavam outros mecanismos para testar a capacidade de Jesus, para colocar Jesus em situações de prova, né? E o que nos acontece também. Quanto mais se avança espiritualmente, moralmente, eticamente, mais vem
outras oportunidades e outras situações que nos colocam à prova para que a gente possa realmente ter coragem e não silenciar diante dessas situações. O julgamento legal, né, o julgamento normal da sociedade tem raízes nas nossas conquistas humanas, éticas, do direito, do desenvolvimento cultural dos povos e concede ao réu a oportunidade de defesa. Examina-se, né, a conduta infeliz de alguém que cometeu um delito, mas não perdeu a qualidade de ser humano. Mesmo que tenha cometido um delito, continua sendo humano, requerendo o quê? Dignidade, misericórdia, por mais hediondo haja sido o seu crime, a fim de não lhe equiparem em rudeza e primitivismo dos seus julgadores. Nós já estamos numa situação social, moral, ética, que faz com que a gente realmente julgue as pessoas dentro de uma lógica de direitos humanos, de uma lógica ética. O julgamento, porém, quando não é esse julgamento legal, né, insensato, arbitrário, contumaz, que muitos fazem, decorre da inferioridade do opositor, que apenas vê a própria imagem projetada e odeia, sedento de destruição para libertar-se do seu fardo pesado, ferindo o outro, sendo covarde e cruel. Então, quando a gente julga de forma insensata, arbitrária, contumaz, a gente está projetando no outro a nossa sordidez. A análise do erro, analisar o erro de alguém, perceber o erro de alguém, é sempre uma necessidade. Nós não podemos passar por uma sociedade também que não vê erro em nada, que não vê o mal em nenhum momento, né? Mas quando ela não se faz realizada com perversas intenções de dominação do ego. Então, assim, conseguir analisar o erro tem que ter uma autoridade moral muito grande, para que você não veja o erro do outro apenas para satisfazer o seu desejo de ver o outro tombar, de ver o outro cair, certo? Analisar o erro sem se divorciar da lei de amor e de caridade. Esse é o propósito que a Joana nos diz que a gente tem que chegar lá, né? Conseguir analisar as situações, verificar as situações, analisar os erros, julgar, mas sem divórcio da lei de amor e de caridade. Analisar para auxiliar, analisar para corrigir, para educar. É uma valiosa contribuição para a construção do ser moral, psicológico e espiritual. Então, analisar não com a intenção de dominar o outro, de expor o outro ao ridículo, mas analisar principalmente para auxiliar, para educar, mas tendo autoridade moral para isso. Porque não adianta, o Vilmar deu o exemplo aqui do cigarro, né? Um exemplo simples, eu falar para o outro, não, mas você pode deixar de fumar, né? Se eu fumo, né? Eu não fumo não, tá, gente? Só estou dando um exemplo. Não adianta você dizer para o outro não falar mentira se o tempo todo eu falo mentira. As nossas palavras, né, carregam a energia do nosso ser. Não adianta você dizer para alguém ser alguma coisa se você não é, porque o que vai chegar na pessoa não é o que você disse, mas as energias do seu ser do que você carrega. Certo? Fica calmo, né? Está no leito do hospital lá morrendo de dor, calma, fica paciente, é tranquilo, você vai superar se a pessoa também não é. Se quando é com ela que ela está no leito no hospital, ela também não dá conta, né? Como é que ela pode dizer para o outro para fazer alguma coisa que ela não consegue fazer? Certo? Isso não me permite. Oi? Depois da prece, vai para casa? Não, ainda não, tá? Senta ali do lado do vovô. Mas depois da prece. Tá, só depois, no final do mês, tá bom? Só depois da escola? Isso. Ah, mãe. Ah, sim. Vou cair fora. Isso aí, né?
analisar, né, para auxiliar, para corrigir, para educar. Sempre, né, gente? Com amor, com caridade, né, com autoridade moral para dizer daquilo que você está falando. Certo? Dessa forma, é inevitável que toda vez quando se é defrontado pelas ocorrências do cotidiano, o próprio senso crítico de discernimento proceda a julgamento. Examine a atitude, a conduta alheia, não assumindo, porém, a postura de censor, de responsável pela sociedade que pensaria estar defendendo. A sutileza, isso aqui para mim, quando eu li pela primeira vez, foi uma lição de grande importância. A sutileza, a diferença entre esse julgamento, que é uma projeção de sombras, e o julgamento, a análise do erro com caridade, se encontra na capacidade de não converter a apreciação e o exame da situação em condenação que exige castigo. Certo? Mas solidariedade ou autoprecaução para que não incida no mesmo equívoco. Olha a diferença que faz. Você analisar o erro, né, para julgar o outro no sentido de castigar, de condenar, de dizer que ele está totalmente errado, e analisar o erro no sentido de você auxiliar a pessoa para que com caridade, com amor, pela solidariedade, ela saia daquela condição em que ela se encontra, ou, no mínimo, para se precaver, para não incidir no mesmo erro. Analisar o erro para não cometer o mesmo erro, certo? Para não fazer igual. Isso é totalmente diferente de você julgar, condenando, castigando, punindo, de você dizer para o outro que ele está errado. Normalmente, infelizmente, na nossa cultura, a gente desde pequeno faz esses equívocos de julgamento com as nossas crianças, né? A gente não fala, isso que você fez está errado. A gente fala, para com isso, menino, você está totalmente errado, não faz isso não. A gente sai castigando, né? Senta lá na filetinha do pensamento, quando não é muito tapas, né? A gente não consegue dizer do que aquela atitude, aquela situação está equivocada. A gente generaliza por ser o erro, né? E as crianças, como vão se tornando adultos, que aprendem a condenar, ao invés de aprender a entender e analisar a situação do erro que é cometido por elas mesmas ou pelo próximo. Então, graças a esse comportamento, né, manifesta-se a maturidade do ser humano. Quando a gente consegue analisar, né, o erro sem castigo, sem condenação, isso demonstra a nossa maturidade espiritual. Que ora sabe entender o correto em relação ao errado, a ação dignificante em confronto com a reprochável, a comparação entre o saudável e o patológico. A gente começa a ter discernimento entre o certo e o errado, de uma forma mais profunda. A maturidade que Jesus exercitava. Jesus, que sabia examinar sem julgar, muito menos punir, como consequência viveu sempre muito feliz. E isso vai trazer para nós muita felicidade. Porque quando eu condeno o outro, eu estou jogando no cosmos as minhas sombras e elas estão retornando para mim. Quando eu examino a situação e auxilio o outro com amor e com caridade, eu estou jogando no cosmos amor e caridade e eles retornam para mim. O que eu quero, né? Ser feliz? Então, paro de condenar, certo? A hipocrisia permanece nos nossos relacionamentos humanos, com as suas várias máscaras, ferindo ou tentando dificultar a marcha de homens idealistas, daqueles que estão construindo a nova sociedade para um mundo melhor do futuro. A sombra em projeção torna-se julgamento que a sã conduta e a harmonia psicológica
diluem na perfeita identificação dos valores do eu profundo, triunfando sobre os caprichos do eu superficial. Então, assim, a conduta da gente, a harmonia psicológica da gente, vai fazendo com que a gente entre nos valores do eu profundo, os valores do reino dos céus que existem em nós. Né? E esses valores começam a triunfar sobre os nossos caprichos ilusórios, sobre o nosso eu superficial. Diante dos julgamentos direcionados pelos sentimentos servis e desses julgadores sistemáticos, considere-se, pois, com cuidado, a severa advertência do homem de Nazaré. Então, diante dessas situações, onde acontece o julgamento, seja por nós ou por alguém que nos julgue, considere que nos ensinou Jesus, né? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Sejamos nós os primeiros a entender esse ensinamento que Jesus nos trouxe há tanto tempo, de tentar sermos mais fiéis a nós mesmos, tentando examinar as situações com amor, com solidariedade, com caridade, não permitindo, né, que as nossas ações no mundo provoquem mais dor para nós e para o próximo. Jesus ainda nos adverte: ai daquele que provocar um escândalo, ai daquele que for aquele que cria e que gera o mal no mundo, ai daquele que faz o outro sofrer de alguma forma, certo? Que sejamos nós o que cedemos, o que somos solidários, companheiros, que consigamos analisar a situação dos vários pontos de vista que ela apresenta, para que a gente não incorra no mesmo erro que tantos incorreram a ponto de condenar Jesus ao Gólgota, que foi o que nós fizemos enquanto humanidade. Que não façamos de novo, que consigamos ser mais fiéis à boa nova, aos ensinamentos do Senhor, agindo com mais moderação nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes no mundo, que desejamos a paz, sabendo que fazendo isso estamos desejando a paz para nós mesmos. Que não nos arvoremos a tentar consertar o mundo, a não ser sendo exemplo de uma pessoa melhor no mundo, porque esse é o único caminho possível para que a humanidade realmente chegue ao processo de regeneração que a gente tanto necessita. Que cada um possa fazer assim a sua parte. Que assim seja.